Você já parou para pensar que a linguagem só é possível se a gente pensa em categorias? O que isso quer dizer? Assim, para a gente desenvolver a linguagem no nosso desenvolvimento, né? Quando nasce, vai crescendo, se desenvolvendo ali pelos 1 ano, 2 anos, começam a surgir as primeiras palavras, começa a surgir a linguagem, mas isso só é possível se a gente compreende, né, que existem categorias. Então a gente agrupa os elementos, agrupa os objetos, as coisas que a gente vê, agrupa elas todas em classes, né? Quer ver um exemplo? A gente usa a palavra, por exemplo, né, cadeira, né? Cadeira a gente usa para vários tipos de cadeira, né? A gente tem a cadeira da sala, e mesmo na sala vai ter 2, 3, 4, 6 cadeiras, né? Mas todas elas a gente chama de cadeira, embora sejam objetos diferentes, né? E da mesma forma, a cadeira que está na minha sala da minha casa, eu chamo de cadeira, assim como a cadeira que está na sala da sua casa, também vou chamar de cadeira, né? E assim, a cadeira do computador, que é completamente diferente, né, da cadeira da sala, também chamo de cadeira, né? Então, assim, embora a cor possa ser diferente, o material possa ser diferente, o tamanho, o peso, né? Tem várias coisas nas quais várias dimensões nas quais esses objetos diferem, mas mesmo assim a gente usa o mesmo termo para descrever elas, né? E o que a gente costuma usar, né, o critério que a gente costuma usar para agrupar as coisas é a função delas, mas esse é um tema para um outro vídeo, né? O que importa agora é que a gente sempre junta as coisas em grupos para poder se comunicar. Por que que isso é importante, né? Importante é saber que o nosso cérebro ele se organiza assim, né? E por que a gente precisa disso? Porque senão a comunicação se tornaria, né, extremamente complexa, extremamente intragável, né, e impraticável, né? Se para cada cadeira na minha casa tivesse um nome específico e para cada cadeira que eu visse no planeta Terra tivesse um nome específico e para cada armário e para cada cachorro e para cada, né, cada coisa que existisse e tivesse um nome específico, a comunicação se tornaria complexa demais. O que isso tem a ver agora, né? Qual a relação disso com a psicanálise, né? Ou, na verdade, até a psicologia no geral, dá para pensar, né? Psicoterapia. É, a gente junta esses fenômenos, essas coisas em grupos, e no caso da cadeira é muito óbvio, né? Assim, isso é uma cadeira, uma coisa na qual a gente senta, né? Que a gente usa para sentar. Só que mesmo para termos mais complexos, como felicidade, a gente agrupa coisas e usa o termo felicidade para um grupo de ideias, né? E esse grupo de ideias está dentro de um agrupado ali, né? De um bloco de coisas. E para mim esse bloco tem uma certa característica. Para você, ele tem uma característica semelhante. Para outra pessoa vai ter também semelhante. Então, esses conceitos, né, de cadeira ou mesmo de felicidade são semelhantes o suficiente para que a gente possa se comunicar. Quando eu falo cadeira, você consegue imaginar alguma coisa aí na sua cabeça. Quando eu falo felicidade, também. O fato é que quanto mais abstratos esses conceitos, né, maior a diferença entre os conceitos das pessoas, maior a diferença entre a construção desse bloco de conceitos que estão ao redor de uma palavra, de um termo, né? E uma das coisas que acontece na psicoterapia, né, é entender essas associações, né? Por isso que dentro da psicanálise existe a técnica da associação livre, e na associação livre a pessoa vai falando e conectando as coisas, né? Mas elas vão seguindo um fluxo e um papel do terapeuta é enxergar que tipos de associações, que tipos de significados esse agrupado do termo felicidade, ou o termo mãe, ou o termo trabalho, né, tem para o paciente, ajudar ele a enxergar isso, né? Então, esse é mais uma das conexões que a ciência cognitiva, né, a percepção assim, do método científico de observar e compreender os fenômenos psíquicos, conversa muito bem, né, com os conceitos sugeridos pelo Freud e pela psicanálise, e que também, no fim, acaba sendo usado, né, pelo menos indiretamente, em outras abordagens. Valeu? Essa foi a reflexão aí para hoje. Um grande abraço e até uma próxima.